Fala galera, Chuck Norris na área, tudo tranquilo? No vídeo de hoje aqui eu vou estar trazendo bastante informação para vocês, tá? Referente aos dois eventos que estão acontecendo agora simultaneamente, tá? Que é o Gold Rush e o Crude Crisis. Eu vou explicar em detalhes os principais passos iniciais que você que está começando agora no Gold Rush deve dar, e também vou estar explicando as principais diferenças que você também vai ter quando você chegar no Crude Crisis, que é o meu caso, beleza? Mas lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, tá? Se inscreve, curte os vídeos, compartilha. Toda semana eu tô trazendo conteúdo de qualidade com informação relevante para você, beleza? Então bora pro vídeo. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é em relação ao seguinte: aqui dentro do mapa do Gold Rush é um mapa totalmente diferente que você vai ver em relação à cidade, tá? Para começar, o aspecto do mapa é um aspecto de neve, então já tem essa caracterização totalmente diferente. Esse é o primeiro ponto que você tem que entender. A segunda coisa muito importante também é em relação ao seguinte: os recursos são diferentes dos recursos que você tem na cidade. Aqui dentro do mapa você vai ter 4 tipos de recursos primordiais, que vão ser eles: a dinamite, o concreto, a madeira e o whisky, tá? Só que quais são as diferenças e para que servem esses recursos? Vamos lá. A dinamite, ela serve basicamente para você pesquisar, fazer as pesquisas aqui dentro do evento, que são essas pesquisas que eu tô mostrando para vocês aqui agora, tá vendo? Só que o que acontece? Muito jogador aqui, quando tá começando, ele não entende qual que é a diferença entre os talentos da temporada e as pesquisas normais que você vai fazer. Chuck, me explica aí o que significa isso. As pesquisas da temporada, que são essas pesquisas que eu estou mostrando para vocês aqui agora, nessas 4 abinhas em volta aqui dessa caveira, são as pesquisas que não vão ser permanentes após o término do evento. Então você não tem que dar importância principalmente para elas, beleza? O foco deve ser nesse carinha aqui, ó, nessa caveira, no talento da temporada. Só que como que você faz para desbloquear essa caveira? Porque quando você clica, ela fala para você fazer o seguinte: ela fala para você completar todas as pesquisas dessas abas aqui no nível 1. Mas Chuck, o que significa isso? Significa que você vai ter que vir aqui em cada aba dessa, tá vendo? Na aba de recursos, armazenamento, desenvolvimento e na aba de explorar. E você vai ter que fazer o seguinte: você vai colocar cada investimento dessas abinhas no nível 1. Então você vai ter que colocar esse no nível 1, esse no nível 1, esse aqui no nível 1. Todas essas pesquisas que estão aqui, você tem que colocar no nível 1. Quando você colocar as 4 abas com todos os investimentos no nível 1, aí sim você vai liberar o talento. E somente o talento é que é permanente. Mas Chuck, onde que eu vejo esse talento da temporada? Vamos lá. O talento da temporada, você pode vir aqui na sua mansão, tá dentro da mansão, e pode vir aqui nessa abinha aqui, ó, nessa construção, que é a sala do conselho. Quando você clicar aqui, você vai clicar em talento da temporada. Quando você clicar, você vai verificar que tem essas abas aqui parecidas com as habilidades do líder. E aqui você pode aumentar estatísticas, aumentar a velocidade de treino, aumentar a capacidade de hospital, uma infinidade de coisas, beleza? Essa é a primeira coisa que eu tinha para falar. A segunda coisa é em relação ao seguinte: você deve dar prioridade para certos recursos à medida que o evento for aumentando, à medida que o evento for crescendo. Como assim, Chuck? Quando você vem aqui, ó, no primeiro objetivo principal aqui do começo, é o seguinte: você precisa chegar a esses portões que eu estou mostrando aqui agora, tá vendo? Portão oeste e esse portão sul aqui. Por que você tem que chegar nesses portões? Porque assim que esses portões abrirem, que vai ser exatamente daqui a 2 dias, o que vai acontecer? Você vai entrar em contato direto com as outras cidades que você vai estar competindo. Mas calma, você não vai competir com todas as cidades de uma vez só, fica tranquilo. Você só vai competir nessa primeira etapa com apenas 2 cidades, tá? Que é essa cidadezinha aqui e essa outra cidade aqui. E nessa disputa, que vai durar total de 14 dias, você vai precisar tentar chegar primeiro a essas pontes que eu estou mostrando para vocês agora. Essa ponte leste e essa outra ponte, que é a ponte sul. Então essas 2 pontes, elas vão dar passagem para outra fase do evento. Mas a principal questão aqui nesse momento é justamente você chegar a uma dessas 2 pontes que eu estou mostrando aqui agora, beleza? E Chuck, como que eu faço isso? Simples, você vai ter que construir junto com a sua cidade as torres aqui dentro do mapa. E como que você faz isso? Coletando o whisky. Então o recurso mais importante para o clã e para a sua cidade é o whisky. O whisky você vai coletar, tá? Só para vocês verem, o whisky é esse recurso que eu estou mostrando na tela para vocês agora. O whisky você coleta justamente para quê? Para poder fazer a construção das torres aqui dentro do mapa. E como que você faz a construção da torre? Você que é um R4 aí, ou líder de um clã, você pode vir aqui no mapa, apertar em construir, tá vendo aqui, ó, em colocar, perdão.
Apertou em colocar, você vem aqui e coloca. Quando você colocar a torre, você vai fazer o pedido para o pessoal ajudar você a construir. E à medida que você for construindo, você vai vindo mais para frente, vai avançando até chegar nos portões. Chegou aqui no portão, o que vai acontecer? Se o tempo não tiver acabado ainda, esse cronômetro que não tiver acabado, não adianta, você vai ter que esperar ele acabar. Só quando zerar o cronômetro que vai abrir, beleza? Depois que abriu, aí sim você pode avançar, certo? Isso, gente, é basicamente o que você vai fazer nessa primeira etapa. Ao longo do evento aqui do Gold Rush, eu vou falando para vocês, eu vou fazendo mais vídeos para estar explicando para vocês, beleza? Mas as explicações que eu vou dar agora em seguida, que vai ser em relação ao Crude Cries, elas são extremamente parecidas com as explicações do Gold Rush. Só vou mudar algumas coisinhas, mas a ideia geral é a mesma. Então, o recurso que você tem que focar agora de início é o Whisk para você coletar para construir as torres e a Dinamite para você fazer a evolução do talento da temporada. Somente a Dinamite, os outros recursos são só para você evoluir a construção que você tem individual dentro do mapa, beleza? Então os dois principais recursos, o Whisk e Dinamite. Então agora a gente vai começar a explicação aqui sobre a crise do petróleo ou Crude Cries, beleza? Então bora lá. Então, dando continuidade à nossa explicação, eu vou estar falando um pouquinho com vocês a respeito do Crude Cries agora, tá? Crise do petróleo. Então, se você tá no Gold Rush, a explicação pode te ajudar também. Então, fica até o final do vídeo que você pode ter muita informação relevante para você aqui, beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender quando você chega no Crude Cries é a mesma que você tem em relação ao Gold Rush, a construção de torres. A primeira etapa do evento, basicamente, é só para você construir torres, é só para você ganhar recompensas. Uma recompensa muito boa que você ganha quando você começa a construir torres logo no início do evento é essa moedinha aqui. Mas Chuck, para que serve essa moeda? Justamente para você trocar por recompensas. Mas Chuck, como é que você ganhou essa quantidade aí? Vamos lá. A primeira etapa do evento foi basicamente a seguinte: basta você clicar aqui, você vem nessa abinha aqui, centro de eventos, e clica em expandir e conquistar. A primeira etapa a minha cidade já conquistou, já fez, que era o que? Era construir várias torres de vigia, né? Construir as torres aqui dentro do mapa, como eu mostrei lá para vocês, e também coletar pontos de recurso. Então o que acontece? Se eu conseguisse atingir esses objetivos que eu estou mostrando aqui para vocês, eu conseguiria essa quantidade de moedas e essa daqui adicional. Então eu já consegui. Só que a minha cidade, ela conseguiu isso fazer mais do que o pedido pelo evento. Então eu ganhei essa recompensa dobrada. Por isso que eu tenho lá 30 mil, tá? Isso não é acumulado. Não tem como você acumular de um evento para o outro. É muito importante deixar isso bem claro também. Outra coisa muito importante também é o seguinte: assim que o evento vai progredindo, ele vai mudando as fases do evento. E agora, nessa etapa que a minha cidade está, é essa aqui, ó, fase 2. A fase 2, ela consiste em quê? Em você ocupar o posto avançado do Exército Solitário. Mas Chuck, o que é isso? Traduz aí pra mim. O posto avançado do Exército Solitário é exatamente isso daqui, ó. São esses postos que estão aqui pra vocês, tá vendo? Só que o que acontece? Por que a gente não ocupou ainda? Porque não terminou o tempo, o cronômetro não foi zerado. Existem 3 postos avançados dentro da nossa base segura. O primeiro posto avançado é esse daqui, o segundo é esse daqui, tá? Como eu tô mostrando pra vocês agora, e o terceiro é esse aqui no canto direito da sua tela, tá vendo? Então, quando você ocupar esses postos avançados, aí sim é que você vai receber as recompensas que eu estou mostrando para vocês agora, beleza? Então é muito importante a participação na construção das torres, é muito importante você fazer as tarefas dos renegados. Se você está começando agora, a primeira rodada do Crude Cries, você tem que entender o seguinte: é muito importante você ocupar esses postos aqui justamente para quê? Para você liberar essas tarefas aqui. A sua cidade só vai liberar essas tarefas se você estiver ocupando um desses centros aqui, desses postos avançados. Caso você não esteja ocupando nenhum, vai estar exatamente como está o meu agora, como nenhuma tarefa aceita, nenhuma tarefa disponível, tá? Então é muito importante que vocês cheguem o mais rápido possível para vocês pegarem. E lembrando, esses postos avançados, eles têm um período para abrir e também tem um período para fechar. Então se ele abrir e você não ocupar, ele vai fechar e só depois de mais ou menos ali uns 2 dias é que ele vai voltar a abrir novamente. Por isso que é importante você ser rápido na construção das torres, beleza? Um outro detalhe muito importante que muitas pessoas me perguntam é o seguinte: Chuck, eu posso ser atacado dentro do evento? Eu posso ser atacado aqui na minha base segura? Gente, não pode ser atacado. Primeira coisa, esse evento é um evento entre cidades, então você não está jogando com o seu clã e você não está jogando sozinho, você está jogando com a sua cidade. Então nesse evento aqui, nenhum jogador, nem mesmo da sua própria cidade,
pode te atacar. Então, se você tá sem ouro, se você tá numa cidade que está em guerra, vem pra dentro do mapa que você não vai poder ser atacado por ninguém, beleza? Mas lembrando, assim que os portões forem abertos e assim que as cidades começarem a se encontrar, aí já é outra história. Aí você tem que ter cuidado, tem que começar a ficar mais esperto, porque se você sair dessa zona aqui que eu tô mostrando pra vocês, tá vendo? E vier pra essa zona aqui, que é a zona de conflito entre as cidades, né? A zona de convergência, aí sim você já pode começar a ser atacado. Então tem que ter muito cuidado também. E à medida que essas etapas forem avançando aqui, eu vou trazendo mais detalhes, vou explicando pra vocês como que funciona, como que você pode se proteger, beleza? Mas por hora, essa explicação aqui já basta pra você estar começando dentro do evento. E diferentemente do Gold Rush, aqui no Crude Cries, o recurso mais importante não é dinamite, até porque a gente nem tem a dinamite. Os dois recursos que nós temos aqui é o dinheiro do crime e o petróleo. Mas o petróleo é o recurso mais importante para você, tá? O dinheiro do crime ele só vai servir para o seu clã, mas não se preocupe com isso agora. Você tem que se preocupar primeiro em evoluir a sua velocidade, a sua eficiência de coleta, tá? Como eu já mostrei no vídeo que eu gravei anteriormente em relação ao Crude Cries. Você vai vir aqui nas pesquisas tecnológicas e vai começar por essa abinha que eu estou mostrando agora, que é a aba de recursos, justamente para você melhorar a velocidade, melhorar a eficiência e a quantidade de recursos que você consegue coletar ao mesmo tempo, beleza? Então não começa a investir aqui agora, foque primeiramente em evoluir a aba de recursos, vai te ajudar muito, fechou? Gente, espero que esse vídeo tenha ficado claro. Como eu tô falando, eu vou trazer mais vídeos ao longo do evento para estar explicando para vocês, não se preocupe, acompanhe semanalmente os vídeos, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte os vídeos, compartilha. Toda semana eu tô trazendo conteúdo de qualidade com informação relevante para você, fechou? Então até o próximo vídeo e falou!